Então, gostaria de mais uma vez agradecer a presença de todos, né? E dizer que nós estamos sempre procurando repassar as informações que nós estamos colhendo nos nossos grupos de trabalho junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, acompanhando todo o movimento político que estão acontecendo no país e procurando sempre estar informando tudo isso que é muito novo para todos nós e todo o setor e promovendo essas lives aí quase que diariamente, a fim de que vocês não fiquem desinformados e que possam agir dentro da regularidade, né? Entendam que não somente nós da Abramult, mas todas as associações, sejam elas Rede Telesul, Internet Sul, Abrint, a Prian e várias outras pelo Brasil afora que são parceiras nossas, todos nós estamos procurando sempre trazer informação para que você possa, nesse momento, estar bem esclarecido sobre tudo que está acontecendo, né? Então, iniciando o trabalho nosso aí na live, né, gostaria de agradecer a presença do Rosaldo Bareta, que é o presidente da Rede Telesul, Robson Lima, presidente da Abramult, e agradecer também aí a participação aí super importante aí do Paulo Vitor e da Taline Krai, que são do escritório Silva Vitor de Belo Horizonte. Inicialmente, gostaria de passar a palavra para o Rosauro, para poder fazer as considerações iniciais dele, para que a gente possa seguir com a nossa pauta aqui. Bom dia a todos. Bom dia, Johnny. Bom dia aí ao Robson, ao Dr. Paulo, à doutora Taline e a todos aí que estão nos assistindo. A gente sabe que realmente fazer esse trabalho de procurar, buscar e levar informação e tirar dúvidas é sempre muito importante. Então, agradecer novamente ao Dr. Paulo e à doutora Taline por estarem juntos. E eu acho que depois a gente deve se estender mais com os assuntos trabalhistas, né? Até mesmo porque tivemos uma medida provisória publicada ontem à noite, então é um assunto muito novo e que gera muitas e muitas dúvidas. Mas eu queria começar com o Dr. Paulo, falando sobre a parte da adimplência, porque nós temos duas situações importantes para nós falarmos um pouquinho da parte da adimplência, uma parte jurídica, que acho que o Dr. Paulo pode colaborar muito, muito com a gente, e uma outra parte até mais informativa aí para todos que estão assistindo a gente. Na área de Telesul, nós temos um projeto de indicadores já há alguns anos, e nesse projeto nós temos duas perguntas sobre inadimplência. Uma que é a inadimplência imediata. O que seria isso? Por exemplo, ontem, que era dia 1º de abril, você avaliar todos os títulos que você tinha para receber no mês de março, tá? E que efetivamente recebeu no mês de março. Ou seja, você faria essa avaliação ontem, dia 1º. Essa inadimplência, a gente considera como uma inadimplência seca, ou seja, que é a inadimplência do mês, o que você deveria faturar no mês e o que você recebeu no mês, certo? Essa inadimplência, para vocês terem uma ideia, no projeto de indicadores da área de Telesul, a gente tem uma estimativa, tá, de 8% foi no mês de fevereiro, que foi o último mês apurado, o mês de março a gente está apurando agora, mas a gente já tem alguns dados preliminares de algumas empresas, tá, que a gente estima, tá, o nosso projetado é que essa inadimplência seca vá para aproximadamente 15% no mês de março. E o que acontece? Nesse mês de março, a gente teve um impacto muito pequeno, efetivamente, da crise, porque a maioria das pessoas no Brasil tinham recebido, os recursos tinham. Então, no mês de abril, tá, a gente estima que o número de inadimplência seja um resultado muito pior, que vai chegar até por volta dos 30%. E a gente sabe que a gente está falando de média, tá? A gente sabe que isso varia de região para região, a gente sabe que tem provedores, por exemplo, que eu até conversei ontem, eles tiveram uma inadimplência seca, né, nesse mês de 3%, ou seja, que são provedores que estão talvez numa região ou que tem um processo mais alinhado, mas a gente tem provedores
que tem um número bem pior que esse. Então, talvez a gente encontre alguns provedores que tenham uma inadimplência bem acima dos 15% ou no próximo mês até dos 30%. E a gente sabe que isso vai impactar assim, de uma forma gigante nos caixas dos provedores, né? Então, isso é uma coisa muito preocupante. Eu acho que a gente tem que aproveitar também para fazer toda essa parte de gestão e de melhorar os processos de cobrança e tudo mais. Esse é o objetivo do projeto. Mas a gente viu no Paraná, e está se espalhando pelo Brasil, há 2 dias atrás, um deputado estava fazendo um projeto para que você não cortasse a internet. Os provedores que se juntaram, se mobilizaram, conversaram com ele. A gente está alinhando e procurando colaborar e mostrando que esse não é o caminho, que talvez o caminho fosse o governo do estado ou até mesmo federal, eles criarem um vale, né? Por exemplo, no Paraná a gente indicou a Fomento Paraná, que foi até uma ideia do Marcelo Ciano, um ex-presidente da Telesul, para que a Fomento Paraná gerasse um vale, um empréstimo pequeno para as pequenas empresas e a Secretaria de Assistência Social ajudasse no processo para as pessoas físicas. Porque o que a gente enxerga, o Dr. Paulo pode falar? Nós estamos caminhando para uma inadimplência de 15% para cima, tá? Que já é muito preocupante, que já vai fazer um rombo tremendo e talvez algumas empresas que não estivessem tão preparadas já não consigam suportar isso. Imaginem se os provedores tiverem que aceitar essa inadimplência, a gente sabe que essa inadimplência vai passar de 50% com certeza absoluta, e aí talvez, de fato, nós tenhamos muitos e muitos provedores que não consigam suportar essa fase aí desses meses desse jeito. Por isso que é importante a gente trabalhar juridicamente contra isso, porque é uma questão de sobrevivência. Então, doutor Paulo, poderia falar um pouquinho do cenário, de como está vendo essa questão aí? A Justiça também ontem criou uma determinação, enfim, tudo isso está complicando e tende a aumentar muito mais a inadimplência, e o que isso pode fazer com a gente? Queria ouvir. Bom dia a todos, tudo bem, pessoal? Muito obrigado mais uma vez aí pelo convite, agradeço aí ao Rosauro, à Rede Telesul, agradeço ao Robson e ao Johnny, que são da Abramulti. Mais uma vez é uma honra, um privilégio estar aqui, tá? Trazendo esclarecimentos, né, de ordem jurídica para esse segmento tão importante do Brasil. Bom, sobre a questão da inadimplência, a gente fez uma pauta resumida, estamos à disposição também para responder às perguntas que forem enviadas aí pelo Facebook, tá? Tanto da Abramulti quanto o Face da Rede Telesul. Muitos têm se falado de inadimplência. Eu acho que, como o Rosário falou, é uma realidade de que a inadimplência vai aumentar, não só no setor de ISPs, mas como qualquer outro setor. Isso é fruto, né, da paralisação aí da economia gerada aí pelo Covid-19, tá? Agora, muito tem se discutido sobre a questão da suspensão e bloqueio dos clientes. A gente tem visto vários movimentos, seja a título de legislação, tá? Principalmente legislações estaduais e municipais, seja a título de decisões. A gente viu recentemente uma decisão do Rio Grande do Sul, e eu vou falar sobre elas. Bom, iniciando sobre os movimentos, a gente tem visto movimentos de prefeituras e governos estaduais, tá? E nós estamos debatendo, junto com as associações, as medidas que vão ser tomadas. Nós já estudamos, junto com as associações, a possibilidade de alguma medida preventiva, tá? Mas a gente entende que é complicado se falar em uma medida preventiva nesse momento, primeiro, sem saber de onde que ela vai vir um ataque legislativo, tá? Vamos supor que tem um projeto de lei em Minas Gerais. Tudo bem, a gente está vendo esse projeto de lei chegando, mas eu não consigo ajuizar uma medida preventiva para impedir a Assembleia Legislativa de votar esse projeto de lei. Por quê? Porque o STF ele já
ele já disse em várias oportunidades que não é permitido o controle antecipado de constitucionalidade. Ou seja, eu não posso tratar sobre questões constitucionais antes da lei ser realmente votada e aprovada. Então, a gente fica de mãos atadas, sabendo que tem um projeto de lei, mas juridicamente a gente não tem nenhuma medida judicial que possa ser interposta. O que pode ser feito é o que tem sido feito pelos provedores, pelas associações de todo o Brasil, que é entrar em contato com o autor do projeto, seja o vereador, seja o deputado, explicar para ele quais são as implicações para o mercado, explicar que o mercado de ISP é hoje o mercado que mais que domina, né, a distribuição dos serviços de internet no Brasil. Então, e mostrar para eles que, no caso, as empresas de internet, em sua grande maioria, são pequenas e médias empresas com fluxo de caixa e capital de giro limitados. Tá? Então, essa conscientização é importante se manter, né? Quem ficar sabendo de um projeto de lei na sua cidade ou no seu estado, é importante se movimentar, convocar os outros provedores, convocar mais pessoas para realmente tentar conscientizar o deputado ou o vereador desse projeto. Sobre o aspecto jurídico, infelizmente, a gente não consegue barrar um projeto na sua origem, somente se depois ele for aprovado. Tá? Então, dentro dessas medidas, nós já estamos monitorando, tá? Aquelas que efetivamente saírem, já existe previsão de conversas da gente entrar com uma medida concreta, tá? Para suspender os efeitos dessa lei municipal ou estadual. Por quê? Porque a gente entende que, conforme a Constituição Federal preconiza, o tratamento do serviço de telecomunicações é matéria privativa da União. Tá? Além disso, está claro que se uma lei está entrando em questões de cobrança, ou seja, que eu não posso bloquear um serviço inadimplente, ela está realmente interferindo na iniciativa privada. Tá? E mesmo em tempos de Covid-19, tá? A Constituição ela assegura a livre iniciativa esse tratamento. Então, a gente considera que se uma lei estadual municipal intervir em matéria de telecomunicações, além dela ser inconstitucional, porque ela está invadindo a competência da União, tá? Ela também acaba intervindo excessivamente na livre iniciativa. Tá? E, além disso, pessoal, a gente poucos sabem que a questão da inadimplência, tá? ela já foi até tratada no próprio Marco Civil da Internet. Já existe uma lei federal, que é o Marco Civil da Internet, que no artigo 7º, ele fala dos direitos e garantias dos usuários. No artigo 7º, inciso 4º, ele fala, tá? O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e aos usuários são assegurados os seguintes direitos, 2 pontos. Inciso 4º, a não suspensão da conexão à internet, salvo por débito decorrente de sua utilização. Então, a própria lei federal, ela já estabelece que, em caso de débito decorrente da sua utilização, é garantido ao prestador de serviço de conexão à internet a suspensão. Então, já tem matéria que está sendo tratada. E, além disso, todos sabemos que telecomunicações é um serviço regulado. Está na Lei 9472 de 97, que é a Lei Geral de Telecomunicações. E a lei fala, compete à Anatel estabelecer essas diretrizes. E a Anatel já se manifestou, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, MCTIC, também já se manifestou favoravelmente ao bloqueio, sabe-se que ele está ciente que é um serviço, né, de interesse coletivo, mas ele é voltado hoje à iniciativa privada, não é um serviço público, é um serviço privado. Então, eles sabem que hoje o serviço privado ele tem suas regras próprias, que é você suspender o serviço no caso de interrupção. E a Anatel ela estabelece exatamente isso no Regulamento Geral de Direito do Serviço dos Consumidores dos Serviços de Telecomunicações, que é a resolução 632 de 2014, ela já estabelece os prazos de suspensão parcial, suspensão total, rescisão, quais sejam. Se o cliente atrasar o pagamento, a empresa notifica o cliente,
em 15 dias ela pode suspender parcialmente o serviço, que no caso de internet, o que é suspensão parcial? É a redução da velocidade, de acordo com a taxa de redução prevista em contrato. 30 dias depois de iniciada a suspensão parcial, se o cliente permanecer em débito, você pode suspender totalmente o serviço. E 30 dias depois do início da suspensão total do serviço, se o cliente continuar em débito, a operadora, o provedor, tem o direito de rescindir o contrato. E 7 dias depois, ele tem o direito de encaminhar os dados do cliente ao serviço de proteção ao crédito. Tá? Então, além da própria lei federal que eu mencionei, que é o Marco Civil da Internet, já tratar sobre a possibilidade de suspensão em caso de inadimplência, a Anatel também já se manifestou nesse sentido, e existe uma regulamentação, tá, que hoje está em vigor e é clara nesse sentido. Tá? Mas, enfim, esse é o panorama básico da questão da inadimplência. Como eu falei, existem movimentos legislativos, tá? Existem decisões, mas hoje não há nada que impeça o provedor de cobrar pelo serviço. E em relação à decisão do Rio Grande do Sul, só queria explicar que essa decisão ela não abarcou os provedores, ela é contra o grupo Oi, Vivo, Claro e TIM. Tá? E, além disso, nessa decisão não está claro se ela compreende o serviço de internet fixa ou só o serviço de internet ligado ao serviço móvel. E essa decisão também não foi clara no sentido de abrangência nacional. Inclusive, existe um recurso, tá, da entidade que ajuizou essa ação no Rio Grande do Sul para tentar ampliar essa decisão para todo o Brasil, para efeitos nacionais. Mas ainda não há nenhuma decisão nesse sentido de abrangência nacional. Ô, Paulo, só jogando aí para você uma questão que a Camila Pereira, que está nos acompanhando no Facebook, a respeito do Ministério Público Federal pressionando a Anatel para garantir o serviço de telecomunicações por inadimplentes, né? E junto a isso tem a pergunta do que fazer em relação às leis municipais e estaduais que visam impedir o bloqueio. Em parte, você já respondeu que cabe à União legislar e à agência reguladora. Então, eu gostaria que desse mais esclarecimentos para nós em relação à atitude tanto da agência reguladora quanto do Ministério de Ciência e Tecnologia e em relação ao comportamento frente às leis municipais e estaduais que estão chegando aos provedores. Só um pouquinho antes do Dr. Paulo falar, só queria colocar, eu ia falar sobre isso, Johnny, sobre esse pedido aí para a Anatel. Eu acho que nessa parte, depois o Robson pode comentar um pouquinho, que ele está muito também próximo do MCTIC e tal, com a Anatel, com que ele, nessa posição, está vendo, porque a gente tem visto também que o governo federal, principalmente o MCTIC, mas eu acredito que a Anatel também, que eu sei que eles estão acompanhando de perto, eles estão vendo que os provedores, além de eles simplesmente serem empresas, eles estão muito preocupados com o meio onde eles estão. Porque quando eles precisaram dessa questão das UBS, quem foi lá e se prontificou muito fortemente a resolver os problemas foram os provedores. E, principalmente, de fato, está ajudando. No primeiro momento, nenhuma questão comercial. Os provedores não estavam preocupados com isso. Então, acho que o Robson pode falar um pouco depois do Dr. Paulo sobre isso. Mas, Dr. Paulo, quando a gente fala de questões de leis estaduais e leis municipais, talvez o doutor poderia só dar um detalhe no seguinte: quando quem está fazendo lei estadual, lei municipal, eles estão querendo dizer, eu não estou falando sobre telecomunicações, eu estou falando sobre direito do consumidor, que é outra área que eu posso falar. Como que a gente consegue separar isso? Como que é esse entendimento? Tá. Bom, respondendo primeiro a pergunta que o Johnny apresentou aqui, realmente a gente tem visto uma pressão da Procuradoria-Geral da República sobre a Anatel para que a Anatel se posicione sobre a suspensão do bloqueio dos clientes. Tá? E as associações já estão em contato, estão em conversa com a Anatel, e a Anatel já se manifestou anteriormente, não por meios oficiais,
mas ela já se manifestou no sentido de que hoje, né, telecomunicações, principalmente as empresas autorizatárias do serviço de telecomunicações, tá, como é o caso dos provedores de conexão à internet, é um serviço de regime privado, prestado em interesse coletivo, mas regime privado. Então, essa pressão da PGR, no sentido de até utilizar por analogia a suspensão que a ANEEL determinou às concessionárias de energia elétrica, ela é totalmente infundada, né? Você tentar ampliar para um serviço privado que foi feito em um serviço prestado no regime público, como o caso das concessionárias de energia elétrica. Tá? Então, acredito que a Anatel vai manter a sua coerência nesse sentido, vai preservar o direito de cada empresa a tratar a sua inadimplência, conforme a regulamentação da Anatel, tá? Então, eu acredito que ela vai manter essa coerência, ela não vai entrar. Se a Anatel entrar nesse sentido, impedir o bloqueio do serviço, com certeza as suas associações vão estudar medidas contra essa determinação. Tá? Em relação às leis estaduais e municipais, como eu disse, tá? A partir do momento que for publicada uma lei nesse sentido, for sancionada pelo prefeito ou governador uma lei nesse sentido, a ideia é ajuizar uma ação de inconstitucionalidade, seja no STF, seja na Justiça Estadual, tá? Para questionar essa constitucionalidade da lei, como eu falei, pode ser atacada por vários aspectos. Primeiro, o que compete à União legislar sobre telecomunicações. Segundo, que os serviços de telecomunicações compete à iniciativa privada, é um regime prestado sob regime privado, principalmente no caso das autorizatárias do serviço, como são os provedores. Tá? E terceiro, já existe uma lei federal admitindo a suspensão dos serviços, como é o Marco Civil da Internet, em caso de inadimplência. Tá? Em relação à pergunta do Rosaldo, qual foi a sua pergunta mesmo, Rosaldo? Sobre essa questão das leis municipais e estaduais, quem está fazendo essas leis, eles estão dizendo que eles não estão legislando sobre o telecom, sim sobre o direito do consumidor. Isso daí tem sido muito frequente, essa guerra de leis. Né? A gente viu essa guerra de leis no caso do fechamento de comércio. Tá? Por quê? Porque, em tese, no caso de fechamento de comércio, compete ao município regular sobre essas questões de alvará, de funcionamento e localização. Mas a gente viu governadores também determinando fechamento de comércio, por exemplo, com base em questões de saúde pública. Tá? E acaba se fazendo uma guerra entre leis. Tá? E nesse caso específico, eu falo que já existe precedente do próprio Supremo Tribunal Federal falando o seguinte: tudo bem, tá? Que a prefeitura ou o Estado tenha competência para legislar sobre o consumidor, mas sendo um serviço de competência privativa da União, mesmo se for sob a alçada de consumidor, a prefeitura e o Estado não têm competência para legislar sobre isso. Isso tem que ser competência legislativa federal, tá? Então, eu em um artigo que eu publiquei até recentemente no meu site e nas mídias sociais da Silva Vitor, tá? Eu trago um precedente do STF, tá? Falando o seguinte, que os estados não detêm competência para legislar sobre normas aplicáveis aos prestadores de serviços de telecomunicações, ainda que a pretexto de proteger o consumidor ou a saúde dos usuários, pois tal atribuição é privativa da União. Tá? Então, a gente tem que ter, a gente está observando essa guerra de leis municipais, estaduais, federais, tanto na questão do funcionamento do comércio, abertura das lojas ou não, quanto nessas questões de bloqueio dos clientes inadimplentes. Tá? Mas na questão dos bloqueios dos clientes inadimplentes, está muito claro, já tem precedente inequívoco do STF estabelecendo que isso é matéria privativa da União, ainda que tenha como pretexto regular questões de saúde ou consumerista, ou consumidor. Tá.
ainda nesse quesito aí das leis, o Robson, depois eu vou passar a palavra para ele, mas no que diz respeito à questão da inadimplência, quem está acompanhando com a gente no Facebook é a Mariellen Estevo. Ela nos diz que alguns clientes estão tentando utilizar o artigo 393 do Código Civil, que diz que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por ele responsabilizado. Estão tentando usar esse artigo do Código Civil para poder alegar que podem ficar inadimplentes. Gostaria de que esclarecesse para nós aí nesse sentido. Bom, é claro que a gente está numa situação de força maior, tá? Mas esse artigo, ele não permite você utilizar questões de força maior para obrigar um prestador de serviço a manter aquele serviço. Na verdade, existe um artigo até mais claro que permite ao cliente, se ele assim decidir, tá? Primeiro, tentar rescindir o contrato, tá? Que é o artigo 478 do Código Civil, que fala que em situações de imprevisibilidade, tá? É possível, com prejuízo, né, com ônus, em que uma parte ficou onerada excessivamente, essa parte tem o direito de pleitear a rescisão do contrato. Tá? Agora, não é por questões de força maior o caso fortuito que você é obrigado, né, a, dentro de uma relação contratual, exigir que a outra parte mantenha o cumprimento daquela obrigação. O artigo não fala absolutamente nada disso. Tá? Então, se o cliente quiser utilizar casos de força maior para solicitar a rescisão do contrato, tudo bem. Existe, além desse artigo que trata da força maior, existe um artigo, que é o 478, que já trata especificamente da questão da possibilidade de rescisão. Tá? E existe um artigo, tá, que... Deixa eu pegar o número dele aqui. Existe um artigo que trata da possibilidade de negociação do contrato. Deixa eu pegar o número dele aqui. Que é o artigo 317 do Código Civil. Esse artigo fala que, por motivos imprevisíveis, você pode tentar renegociar o contrato. Tá? Mas esse artigo ele estabelece essa renegociação a um juiz. Né? Fala que poderá o juiz corrigi-lo. Tá? Então, apenas para esclarecer a todos, estamos em situação de força maior, claro, estamos. Tá? Mas essa situação de força maior não pode ser utilizada para obrigar alguém a prestar um serviço gratuitamente por um período. Esse artigo pode ser utilizado para você rescindir o contrato sem ônus, que além desse artigo da força maior, existe, como eu falei, o artigo 478 do Código Civil, e existe um outro dispositivo que pode ser utilizado para você renegociar os termos contratuais. Mas essa renegociação, né, é faculdade da empresa. Somente o juiz pode obrigar essa renegociação, como fala o artigo. Poderá o juiz corrigi-lo, ou seja, readequar o contrato. Então, apenas esclarecendo, na minha concepção, força maior não pode ser usada para obrigar uma empresa a prestar um serviço gratuitamente. Ok, em seguida vamos passar aí para o Robson, para poder seguir com a nossa pauta aí. Bom dia, deixa eu ver se é bom dia. Bom dia, pessoal. Obrigado pela participação de todos ali. Estamos com um movimento bem grande aí nas mídias aí, né, de pessoas online. Né, façam suas perguntas. Tem surgido perguntas muito interessantes ali e esclarecedoras.
Bem, eu vou falar um pouco sobre o que o Rosauro sugeriu aí, porque acho que eu, de todos aqui, eu sou com menos conhecimento ali, propriedade nos assuntos, né? Estamos bem representados aí pelo Rosauro, Paulo e a doutora Thalina, até mesmo o Johnny. Eu vou falar um pouco sobre o CPPP, pela minha visão, por ser membro do conselho, né, do CPPP, e também participando diretamente, bem próximo aí do MCTIC, da equipe ali do comitê de crise, né, do MCTIC. Bem, minha opinião, assim, como provedor de internet, como empresário provedor e como presidente e representante da Abramut, eu vejo assim, nunca tivemos os nossos órgãos, né, como a Anatel e o MCTIC, principalmente o governo federal, tão próximo dos provedores, como vem acontecendo. Né? Tanto é que, assim, ontem na reunião de crise que tivemos, os provedores juntos conseguiram, né, bater um recorde, que eu chamo isso de recorde, mérito de nós provedores, que em 10 dias conseguimos bater 16 mil pontos mapeados das UBSs para poder levar a internet nesses pontos. Né? Provedores querendo colocar a internet já de cara, lá de graça, rápido, para poder beneficiar aquela UBS. Então, isso é muito louvável pela nossa classe. E nós temos esse reconhecimento do MCTIC, né, através principalmente do nosso ministro Marcos Pontes, e também ali da equipe, né, do Júlio, o secretário executivo, e o nosso caro colega lá, secretário Vitor Menezes, de Telecomunicações, nunca estivemos tão próximos. E eles reconhecem isso. Eu não acho que eles vão tomar nenhuma decisão ali de apoiar esse tipo de coisas que algumas lideranças políticas estão tomando, e na maioria delas estão sendo sem deter o conhecimento de que é uma empresa privada de uma empresa pública. Então, eu não creio, e coincidentemente, é uma salva de palmas para todos os provedores que massivamente encheram de comentários em todas as mídias sociais desses deputados, desses políticos, esses representantes do povo, que não tinham conhecimento do que era o provedor de internet. E vocês fizeram isso de forma massiva, entraram no Facebook, Instagram, de todos esses representantes políticos, e explicaram, todos com um pouco, né, de nervosismo, mas assim foram claros nas explicações do que era o provedor, qual a necessidade. E eu recebi, através desse trabalho da UBS, gente, que eu tive o prazer e a honra de fazer um trabalho cristão e social. Não era o Robson, representante da Abramut, que estava ali à frente tentando localizar provedor nos interiores, não. Era o Robson Lima, cidadão, que ali eu percebi que a gente ia salvar vidas. Então, eu acho que isso é uma vitória nossa, e eu acho, assim, para mim deixar mais a palavra para os colegas, que eu quero que exercite mais as perguntas e os debates. A minha opinião é que o governo, que o Ministério de Ciência e Tecnologia e a Anatel, ela reconhece o provedor como essencial, não simplesmente como essencialidade de telecomunicações, mas sim como essencial para levar a internet aos rincões do Brasil, né? Aquelas cidades que ninguém levou e ninguém se preocupou. Então, eu acho que nós estamos fazendo um trabalho assim louvável e peço a Deus ali que a Anatel e nem os órgãos responsáveis pensem diferente. E vamos continuar, porque aqui em Minas Gerais, a Abramut, ela fez um trabalho junto à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Johnny pode até reforçar isso aí, aonde que nós chegamos com informação a todos os deputados e praticamente a todos os 853 prefeitos de Minas Gerais, que reconhecem o serviço como essencialidade, se preocuparam em evitar isso e, pelo contrário, pediu o apoio dos provedores para conectar alguns pontos que eles precisavam de apoio à população. Então, isso, para mim, é louvável. E eu acredito que os órgãos estão do nosso lado e vão se preocupar. Essa questão da PGR, essa questão do Ministério Público, eu acho que nós temos representantes ali, lideranças, como o John falou no início, né, que tem muito conhecimento, como o Basílio da Brint, como o Rosauro, Ivonei,
como representantes ali, colegas ali como ProBahia, Aprian, o próprio André Costa, lideranças no setor, Eduardo Nerges, perdoa, irmãos, aí, se eu esqueci o nome de alguém, que estão representando os seus estados. E isso é o mais importante. Temos lideranças que defendem vocês, que defendem você, provedor. Ok? Então, é o meu ponto de vista aí. Oi, Rosaldo. Não, só falando dos que você estava citando, eu lembrei do Thiago da Pronet também. Thiago da Pronet, perdão. Thiago da Pronet Santa Catarina. Então, assim, eu acho que temos representantes para nos ajudar a fazer as nossas defesas, né? Como teremos aqui, eu quero deixar ao vivo para vocês, teremos agora a convite da Internet Sul, do Ivonei, as associações nacionais vão ter uma live, uma call agora, com esse deputado federal que está colocando essa liminar no Rio Grande do Sul. Já conseguimos derrubar várias, né, Rosauro, Johnny e Paulo aí no Brasil. Agora nós estamos aí com os nossos advogados tentando a orientar esses representantes políticos para que pensem o lado do provedor ali, porque isso quebraria não somente os provedores, tá, gente? Quebraria as operadoras também. Criamos um grupo, né, pela minha iniciativa, onde que nós estamos conversando com lideranças das operadoras, porque estamos do mesmo barco, tá, gente? Não é só o provedor, não, a operadora também. Então, estamos representando ali e trabalhando em conjunto com as operadoras para que evitar que entendemos o que é essencialidade diferente de manter o cliente ativo ali, mesmo com inadimplência. Então, é a minha contribuição. Robson, você pode também, o Elton está lembrando nós aqui que ontem mesmo o ministro fez uma live, ontem também falou dos provedores desse trabalho e tal, né, que você vem liderando aí. Exatamente, eu acho que é essa participação de todos aí, gente. Temos que nos unir nessa força. Provedores e operadores, temos que andar junto aí, as principais lideranças se apoiando para a gente conseguir vencer essa batalha aí contra essa pandemia que está acontecendo no nosso país ali. Pode passar a palavra, Johnny. Doutor Paulo, só para a gente encerrar esse quesito aí sobre a inadimplência e também sobre essas decisões, para deixar com melhor entendimento sobre aquela decisão que saiu no Rio Grande do Sul, ela é extensível aos provedores regionais? Só para a gente dar uma frisada mais uma vez aí, porque alguns nos perguntaram isso, e voltando só para poder complementar também sobre a pergunta a colocação da Mariellen sobre o artigo 393, eles estão falando em relação ao não pagamento de multa também e a devolução do benefício recebido por causa disso. Bom, vamos por parte. Sobre a questão da decisão do Rio Grande do Sul, ela não é extensiva aos provedores regionais, tá? Ela só trata das operadoras Oi, Claro, Vivo e TIM, tá? Para ser uma decisão judicial oponível aos provedores, tá? Uma decisão judicial, ela tem que, obviamente, incluir nessa decisão, incluir nessa ação os provedores. Eles não fazem parte da ação, como eles não podem ser obrigados a cumprir uma decisão. Tá? No caso específico, como eu falei dessa decisão, existem ainda dois pontos que estão um pouco obscuros, que é o primeiro ponto. Se ela abarca a internet fixa ou só a internet ligada aos serviços móveis. E o segundo ponto é a abrangência. Não foi dada nenhuma abrangência nacional na decisão e a entidade já está tentando até ampliar os efeitos para nacional. Já fez um embargo de declaração, apresentou um recurso para ter esse viés nacional. Mas mesmo que venha a abrangência nacional, ela não é extensível aos provedores, apenas às empresas Oi, Claro, Vivo e TIM. Mas Paulo, eu queria fazer um complemento a esse comentário seu, que é o seguinte, eu estava discutindo isso com as lideranças, a questão eu respingo, né, que isso ali, para o cliente final, ele pode entender isso como telecomunicações num todo, e depois desse estrago feito, igual saiu notícias aí na Isto É, dinheiro, alguma coisa assim, isso vai respingar no provedor. Por isso que agora nós temos que juntar para tomar ações conjuntas com as operadoras, junto
ao Ministério Público, à Anatel e a esses órgãos aí, esses representantes políticos, que corte isso, que não misture empresa privada com empresa pública. O que estão fazendo, estão misturando empresa pública com privada, que não tem nada a ver. Gente, a pública parou há 15, 20 anos atrás, quando deixou de ser sistema Telebrás. Então, esses políticos estão nessa era ainda. Então, nós temos que orientá-los, que não tem nada a ver. Concorda comigo, Rosauro e Johnny? Então, assim, nós temos que tomar cuidado com isso, é com respingo. Eu não estou preocupado se estão só os operadores, estou preocupado com a interpretação do nosso cliente, e principalmente aquele inadimplente que já pula de provedor para provedor, de operadora para operadora, que vai usar isso de má fé. Cliente nosso que é adimplente, que anda bem, ele vai ser nós vamos ser compreensivos com eles no momento ali, de, às vezes, de postergar um boleto ou de fazer alguma manobra para ajudá-lo, entendeu? Mas nós temos que tomar cuidado com os aproveitadores. Mas, assim, o que eu gostaria que você falasse é exatamente sobre isso, essa questão do respingo, porque vai acabar sobrando para a gente isso aí, entendeu? A gente viu que, inclusive, a reportagem que saiu, eu não lembro de quem foi essa reportagem, qual mídia, qual imprensa, mas a própria reportagem ela interpretou errado a decisão. Colocou como se fosse suspendido o bloqueio dos serviços de internet em todo o Brasil. Ou seja, a própria imprensa ela acaba desvirtuando o conceito, o contexto da decisão. Isso é ruim, porque o cliente que lê aquela reportagem liga na SAC e fala: olha, eu quero restabelecimento do meu serviço com base nisso. Tá? E aí, até você explicar qual que é o contexto correto da decisão, ele acha que está sendo lesado, você acha que está tendo algum direito lesado. Então, eu concordo, Robson, eu acho que o efeito indireto é ruim, é péssimo, tá? Principalmente porque a imprensa não ajuda a demonstrar qual que é o contexto correto da decisão, tá? E segundo, porque pode ter essas migrações. O cliente falou: não, tudo bem, a Oi está ativando, ela não vai me bloquear, vou parar de pagar a internet da empresa do Robson, eu vou para a empresa, para a Oi, porque ela não pode bloquear, vou ficar lá, o serviço é ruim, o serviço é melhor, não importa, nesse período eu vou ficar lá, quando acabar o período de Covid-19, eu retorno para a empresa. Então, tem vários efeitos indiretos, eu concordo com você, tá? E esse tipo de decisão não é bom para ninguém, não é bom para as operadoras que estão envolvidas, não é bom para a Oi, claro, Vivo TIM, não é bom para os provedores também. Desculpa, achei que já tinha concluído. Sobre a questão do artigo 393, realmente, não só por força dele, mas por força do 478, a pessoa, se o cliente quiser rescindir o contrato sem ônus, ele tem esse direito. Tá? Ele tem o direito de rescindir sem ônus, mesmo tratando-se de um cliente fidelizado. Tá? Agora, restituição de benefícios. Tá? Por que a empresa vai restituir um benefício? Porque, na verdade, a empresa, vamos supor que a empresa tinha um plano de R$ 129,90. Ela concedeu uma redução, um desconto de R$ 30 mensais no plano. O plano foi para R$ 99,90. Esses R$ 30 foi um dinheiro que a empresa deixou de ganhar. A empresa concedeu esse desconto por quê? Porque ela queria fidelizar o cliente por um prazo determinado. Então, como que eu vou restituir um benefício ao cliente se quem perdeu o dinheiro foi a própria empresa? Na verdade, não é o cliente que está pagando a mais pelo período de fidelização, ele está pagando a menos, então ele já teve um benefício. Então, eu restituir benefício, eu estou dando um duplo desconto para ele. Então, não existe essa linha, eu tenho direito a restituir o benefício. Tá? O benefício é algo que a empresa abriu mão de uma receita em troca de uma fidelização, como a própria regulamentação da Anatel estabelece. Você quer fidelizar o cliente, você dá um benefício em troca, você pode fidelizar até 12 meses cliente residencial e um prazo pode ser superior a 12 meses no cliente corporativo. Então, o cliente tem direito à rescisão sem ônus? Tem direito, por conta do artigo da força maior, como também com base no dispositivo 478 do Código Civil, já que estamos num momento de imprevisibilidade que está gerando onerosidade para várias pessoas. Mas o cliente não tem direito a restituir benefício, porque o benefício foi, na verdade, um ganho para ele e um prejuízo à empresa.
Tá ok. Encerrando, mudando para a pauta seguinte. Ô, Johnny, então deixa eu só concluir a minha parte, a gente vai passar para o trabalhista agora? Isso, nós vamos passar para a pauta trabalhista em Tá, seguida. então só concluir, então, a minha parte aqui, que é a parte da inadimplência, para dizer que as associações, se o Robson e o Rosário quiserem concluir também nesse sentido, as associações estão acompanhando todos os movimentos legislativos, já estamos estudando medidas concretas contra os projetos de lei, contra as leis que estão saindo, já temos uma lei em Goiás, tá? Estamos acompanhando isso, as associações estão fazendo movimentos para conscientizar os deputados ou vereadores nesse sentido, tá? E juridicamente, como eu falei, é esperar essas medidas legislativas para a gente possa atacá-las pontualmente, tá? E paralelamente também é importante que as associações estão fazendo um trabalho junto à Anatel para que ela não ceda à pressão da Procuradoria-Geral da República, que quer comparar o serviço de internet com o serviço de água, luz, que são serviços públicos, tá? Então, é importante isso. E concluir que hoje, até o momento, não existe nada que obrigue um provedor, salvo se houver uma lei estadual ou municipal específica, que aí tem que ser analisada cada cidade, cada estado, mas não existe nada que obrigue um provedor a manter o cliente inadimplente. Então, é observar as normas de suspensão parcial, suspensão total e rescisão previstas na regulamentação da Anatel. Queria fazer só um comentário aí, Johnny, dá um alô aí para o nosso irmão aí, Dário, da PINS, acabou de citar no grupo aí que aqui no Mato Grosso do Sul, o secretário de governo e o deputado estadual que gerencia o Comitê Gestor de Crises do Covid-19 informaram à PINS que as empresas não precisam se preocupar, pois eles reconhecem a importância e os serviços realizados pelos ISPs, após apresentarmos um ofício bem embasado. É esse que é o papel aí do líder, esse que é o papel aí da liderança das associações. É por isso que precisamos das associações, precisamos que os provedores apoiem as suas associações estaduais, principalmente, né, e as nacionais, no caso da Abramult, a Abrint, a Abranet, se eu não me lembro, são as nacionais. Então, assim, é isso aí, cara, é isso aqui que é legal. Então, é cada um fazendo a sua parte, fazendo o seu trabalho no Estado, e as nacionais representando a todas. Obrigado. Pode dar sequência aí. Mandar um abraço aí para o Ivonei também, presidente da Internet Sul, que entrou agora aqui na live, acompanhando a live. Tá? E sobre a última pergunta aqui, que foi perguntada aqui dentro do Facebook, foi perguntado se o provedor pode cobrar do cliente que rescindir as mensalidades a vencer. Aí, pessoal, é cobrar proporcional até o último dia de prestação do serviço. Tá? O que está para vencer, obviamente, o cliente tem direito à rescisão sem ônus. Então, se o serviço for rescindido no dia 2 de abril, você pode cobrar proporcionalmente até 2 de abril. Ô Paulo, teve um ouvinte aqui também que perguntou, o Johnny, não sei se ele viu, ele perguntou o seguinte, passou essa pandemia, o cliente ele foi cortado por inadimplência ali por fatores legais. E aí depois esse cliente vai entrar na justiça contra o provedor ali para requerer porque viu um decreto, alguma notícia ali, ou do Estado, ou federal, Ministério Público. Esse provedor, juridicamente, ele está amparado por todos esses decretos que você citou, certo? Ele, por lei, ele está garantido, desde que ele respeite aquelas normas ali da Anatel, dos períodos que devem ou não ser cortados, certo? Eu gostaria que você encerrasse dando essa palavra aí, porque muitos me chamaram privado fazendo a mesma pergunta. Passo para você. Sim, pode ter um movimento de demandas de clientes que se sentiram lesados, tá? Mas, como eu falei, se não tiver nenhuma lei estadual ou municipal obrigando vocês, se houver, obviamente, como eu falei, as associações vão trabalhar para atacar essas legislações pontualmente. Se não houver nada nesse sentido, a empresa tem que observar as normas da Anatel. E a norma da Anatel é clara em garantir a suspensão parcial e total, como eu falei, observando esses prazos. 15 dias da notificação, suspensão parcial. 30 dias do início da suspensão parcial, suspensão total. E 30 dias do início da suspensão total, rescisão. Tá? Então, se houver demandas judiciais, apresentar as defesas explicando que não havia nada garantindo
o uso gratuito da internet pelo cliente, que as normas estavam em vigor e continuam em vigor. Beleza? Muito obrigado aí. Agora vamos passar para a pauta trabalhista, doutor Johnny. Isso. Nós vamos dar seguimento aí, passando para a pauta trabalhista. Gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença da doutora Thaline Cray, do escritório Silva Vitor, que vai, a partir desse momento aí, estar nos ajudando e esclarecendo nossas dúvidas em relação a esse assunto. Queria passar a palavra para o Robson para poder começar as nossas enquetes e nossas perguntas sobre isso. Doutora Thaline, bom dia, tudo bem? Bom dia. Bem, até mesmo nas reuniões... desculpa aí que deu mudo aqui. Nas reuniões que a gente tem tido aí da MCTIC e da Anatel, eu, até mesmo na Assembleia Legislativa aqui, eu fiz um comentário com alguns colegas o seguinte: está para nascer, apesar, e também, né, como você é a doutora responsável ali pelas demandas do Sinet, né, que é o sindicato patronal aí, interestadual dos provedores de internet, pessoal, para quem não conhece, a qual eu sou presidente também, e o Rosauro aí, meu colega aí do lado aí, esse careca bonito aí, é o vice-presidente, e nós temos aí como representante nossa aí do Sinet a doutora Thaline. Bem, eu citei, doutora Thaline, que está para surgir uma nova classe de trabalhadores que era informal, usavam o preenchimento na CLT, como assim, trabalhava em casa, mas trabalhava home office, mas tinha os mesmos direitos e benefícios de quem estava trabalhando dentro do escritório. Então, minha pergunta é a seguinte: quais são as regras para a prática do home office de forma segura e sem prejuízos trabalhistas? Que eu acho que isso aí vai ser uma nova tendência e vai gerar muitos empregos no Brasil, porque um colega nosso aí daqui de Minas, por exemplo, ele no call center, né, Johnny, o Fábio da Net Fácil, ele instalou 50 conexões de internet na sua cidade, aqui em Minas, para funcionários de call center. E eu tenho certeza absoluta que esses circuitos não vão ser desativados depois, não. Foram 90. Hã? Foram 90. 90. Então, assim, obrigado, Johnny. Então, assim, doutora Thaline, eu acho que isso vai ser, depois dessa pandemia, que vai terminar breve, se Deus quiser, vai ser uma nova, um novo formato de trabalho que vão ter que se criar regras, né? Então, eu gostaria que você comentasse um pouco, né, doutora, sobre esse assunto. Tá. Bom dia a todos, gente. Então, referente ao home office, na verdade, desde a reforma trabalhista, né, que entrou em vigor em novembro de 2017, ela especificou, ela norteou, na verdade, a utilização do home office. E, logicamente, agora, nesse período de pandemia, foi publicada, né, uma medida provisória, a 927, né, que foi publicada no dia 22 de março agora, e ela flexibilizou um pouco a utilização desse home office agora durante a pandemia, né? Ela permitiu, por exemplo, a alteração unilateral do regime de trabalho presencial para home office. Então, considerando, né, logicamente, o estado de calamidade, é possível que o empregador ele comunique ao empregado que ele passará a desempenhar as atividades de casa, logicamente resguardado todos os benefícios, né? Recebi, inclusive, muitos questionamentos referente a vale transporte e vale alimentação. É importante deixar claro aqui para vocês que, independente de estado de calamidade ou não, o vale alimentação é devido ao empregado, ainda que ele trabalhe home office. Porque o vale alimentação é uma natureza que decorre da prestação de serviço, independente de onde ela seja prestada. Tá? Então, ainda que o empregador, nesse momento, né, comunicando sempre o empregado com 48 horas de antecedência, opte por colocar o home office, necessariamente deve ser assegurado o auxílio alimentação. Tá? Diferente, por exemplo, do vale transporte, né?
o Vale Transporte é um benefício específico para arcar com o deslocamento do empregado de casa para o trabalho e seu retorno. Então, a partir do momento que ele está prestando suas atividades de casa, não há que se falar na concessão do Vale Transporte. Orientei até muitas empresas que, né, considerando que esse benefício ele é concedido por meio de cartão, né, aquelas empresas que já fizeram um depósito de determinado valor, verificar junto à companhia, né, a operadora do cartão, por quanto tempo é possível que esse valor fique lá disponibilizado, para quando do retorno do empregado, a empresa pode fazer esse abatimento do valor já antecipado, tá? Então, agora, especificamente do estado de calamidade, é plenamente possível que a empresa coloque os seus empregados home office, até por uma questão de segurança pública, né? E, logicamente, forneça todos os equipamentos necessários à prestação das atividades. Aline, reforçando isso aqui, me vem à mente outra coisa. Em relação a isso, a pessoa trabalhar em casa. Por exemplo, essa questão ali de monitoramento da pessoa, do seu desempenho, me vem essa dúvida aqui, a questão de desempenho, às vezes ele trabalhando ali, como monitorar isso, essa questão dos equipamentos que ele vai se dispor, se pode usar o pessoal, por exemplo, igual o notebook aqui, essas questões, como são amparadas nesse caso? Então, na verdade, a empresa ela tanto pode fornecer todas as ferramentas necessárias para o empregado, como ela pode também locar equipamentos do empregado, né? Lembrando que não é juridicamente correto que a empresa imponha que o empregado utilize ferramentas particulares, como, por exemplo, o seu notebook, que ele utilize da sua internet, sem que a empresa forneça qualquer ajuda de custo para custear tudo isso. Tá? Então, lembrando que o risco do empreendimento é sempre do empregador, então, por isso que é sempre importante que a gente formalize isso e que, se o empregador fornecer todas as ferramentas, ótimo, ele não vai precisar fazer nenhum pagamento adicional sobre isso. Agora, se ele tiver interesse que o empregado utilize ferramentas próprias, nesse caso, ele vai precisar fazer o pagamento de uma ajuda de custo. Tá? Isso, e até pegando um gancho aqui do que você falou sobre, né, sobre monitorar o rendimento do empregado de casa, isso também é muito questionado, né, pelos empreendedores mesmo. Na verdade, cabe sempre a empresa identificar quais as atividades são possíveis de serem desempenhadas de casa, né, porque logicamente muitas delas não são. E, logicamente, aquelas que realmente se tornam possível o trabalho remoto, é importante que a empresa efetivamente faça um acompanhamento, né? Seja por meio até de, às vezes, um chat interno, com a apresentação de relatório, ou mesmo a própria empresa, talvez ela tenha um software específico para isso, então ela consegue monitorar as atividades que o empregado fez no dia, os retornos que ele deu aos clientes no dia, e assim acompanhar o rendimento deles. Né? Eu acho que agora realmente é uma fase das empresas identificarem o seu cenário atual e verificar o que é possível a implementação aí. Agora sim, uma outra questão aí para fazer, exatamente para gerar discussão em relação a isso. Aí vai uma pergunta como presidente do Sinet. Eu estou negociando ali uma convenção coletiva ali com o representante da classe trabalhadora. Não poderia ser criado algo aí, vocês me respondam, que, por exemplo, uma permuta, por exemplo, a questão do Vale Transportes. Em vez de dar o Vale Transporte, nós vamos dar a internet ali para a casa daquele colaborador, né? Principalmente se for um provedor de internet, porque então vão haver trocas. Isso é cabível de ser apresentado ao Ministério de Trabalho e Emprego, porque aquilo que eu falei, lembra da pergunta, está para surgir uma nova regra de trabalho, de CLT, que eu acho que vai virar moda home office. Porque isso veio de outros continentes, começou a virar febre aqui no Brasil. Então, acho que é um ponto relevante a gente discutir sobre isso aqui, aproveitar os ouvintes aí, que eu tenho certeza que alguns levantaram essa bola. Então, não poderia ser discutido uma convenção ou algo desse tipo ao Ministério do Trabalho e Emprego, que depois a gente possa defender a nossa classe, onde que poderiam criar essas trocas, doutora Thaline? Então, na verdade, na Justiça do Trabalho, é impossível compensação de verbas de naturezas distintas, certo? Então, isso aí se aplica como máxima da CLT. Não é possível, então, você falar, olha, empregado, eu não vou te pagar agora mais vale transporte, mas eu vou passar a pagar internet.
Não é possível. Não é possível você falar assim, empregado, já que você está agora trabalhando em casa, não justifica eu te pagar vale-refeição. Então, deixa eu melhorar seu plano de saúde, né? Isso não é possível, isso aumentaria o passivo trabalhista da empresa, porque quando, né, em eventual ação trabalhista, o empregado falaria assim, olha, eu recebia vale-refeição e a empresa me suprimiu esse direito. Então, a empresa seria condenada ao pagamento indenizatório desse período de supressão do Vale Alimentação, por exemplo. E aí o empregado falaria assim, e depois eu passei a ter direito a um plano de saúde melhor. E num dado momento a empresa suprimiu essa melhoria no meu plano, por exemplo. Então a empresa vai ser condenada a garantir aquelas condições até o final do vínculo empregatício dele. Então eu realmente não oriento em hipótese alguma que haja compensação de qualquer verba. Para encerrar aqui agora, que senão o Johnny vai me bater aqui, porque toda hora, se ele tivesse que, ele me chutava meu tornozelo, igual o doutor Alan faz. Isso, como presidente disso, eu posso apresentar algo com essas ideias junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, de sugestões para se criar, porque a partir do momento que isso vira uma regra, uma lei, aí não há contestação de ordem trabalhista. Isso pode ser sugerido ao Ministério do Trabalho e Emprego pelo sindicato representante ali do patronal, isso pode ser sugerido? Para encerrar aí a minha participação. Tá. Então, o que acontece? Mesmo que isso seja sugerido ao Ministério do Trabalho, por exemplo, que mesmo que seja formalizada uma convenção coletiva, né, entre sindicato patronal e o sindicato profissional, necessariamente isso daí, a validade dessas cláusulas serão discutidas em juízo. E as chances de judicialmente isso ser considerado como alteração ilícita, justamente em razão do prejuízo causado ao empregado pela supressão de determinado benefício, haja vista que não é permitida a compensação, então, assim, eu realmente não oriento, né? Porque ainda que seja formalizada convenção coletiva, autorização do Ministério do Trabalho, isso pode ser derrubado judicialmente. Então, é um passivo que a empresa vai passar a assumir que talvez seja desnecessário, entendeu? Doutora Thaline, para poder encerrar esse tema do home office, a Maria Clara Baroni, que está nos assistindo aí no Facebook, mandou a seguinte questão. A medida provisória 927/2020 prevê a possibilidade das medidas trabalhistas. Gostaria de saber se o entendimento de vocês é que essa MP é obrigatória. No caso de teletrabalho, as empresas são obrigadas a realizarem os termos aditivos no prazo determinado? Isso, com certeza. A partir do momento que a empresa optar por implementar o home office nesse período de calamidade, necessariamente ela deve se ater ao que está disposto na medida provisória, né? Então, por exemplo, a medida provisória fala que você precisa comunicar ao empregado com 48 horas de antecedência, né, da alteração do regime presencial para teletrabalho, e também fala que necessariamente você precisa formalizar esse ato em até 30 dias, né? Então, veja, não há que se falar na não formalização, e mais, se a empresa ela não formalizar a alteração de regime para o teletrabalho em 30 dias, ela pode estar passível aí de penalidades administrativas. Perfeito. Rosauro, seguindo a nossa pauta e seus questionamentos, por favor. Oi, Rosauro, será que ele travou lá? Eu acho que a imagem, deve ter dado erro na transmissão. Vocês também não estão... Não, a imagem está congelada. Só a dele, né? Só a dele, sim. Aqui, responde essa pergunta aqui dessa moça aqui, ó. Do senhor Elisandro. Teve uma pergunta aqui no Facebook do senhor Elisandro Rodrigues. Ele está questionando que se, ainda que o empregado tenha 2 horas de almoço, se necessariamente deve-se haver o pagamento de vale-refeição. Veja, independente do tempo de almoço concedido ao empregado, o benefício é assegurado.
certo? Agora, como que ele vai utilizar esse benefício? Se ele vai até a sua residência almoçar, se ele vai almoçar na própria empresa, se ele não vai querer ingerir nada, enfim. Isso daí cabe a ele decidir o que ele vai fazer com o benefício. A obrigação da empresa é efetivamente conceder o benefício tal como previsto na convenção coletiva seguida pela empresa. O Rosauro não conectou novamente. Vamos seguir aí, que é o seguinte. Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. O doutor Tallin, de uma forma geral, quais são as regras para definição de férias, banco de horas, exames ocupacionais, redução salarial e desligamentos nesse período do coronavírus? Tá. Eu vou esclarecer nesse momento referente às férias, ao banco de horas e a realização de exames ocupacionais, porque tudo isso foi tratado pela própria medida provisória 927, né, que também abordou a questão do teletrabalho, aí, também conhecido como home office. Essa medida provisória, ela fixou que é possível o empregador antecipar as férias do empregado, comunicando com 48 horas de antecedência, e ainda que o período aquisitivo não tenha sido ainda que não tenha transcorrido integralmente o período aquisitivo. Então, isso significa dizer que, se o empregado ele tem 6 meses de período aquisitivo e a empresa optar por conceder férias a ele por ato unilateral, ou seja, o empregado não vai ter que anuir com essas férias, né? Nesse caso, basta que a empresa se limite à concessão de 15 dias, né? Observada a proporcionalidade do período aquisitivo de 6 meses. Agora, lembrando sempre que, se o interesse da empresa for conceder férias, ainda que o empregado não tenha adquirido, observada a proporcionalidade, nesse caso, o empregado precisa anuir e tem que ser formalizado um acordo individual entre as partes, tá? Sobre as férias, também é bom ressaltar a questão do pagamento delas. A MP ela permitiu que a empresa faça o pagamento das férias até o 5º dia útil, subsequente à sua concessão. Então, supondo que as empresas tenham determinado aí que os empregados saiam de férias no decorrer desse mês de abril, o pagamento das férias deve acontecer até o 5º dia útil de maio. Tá? Sendo que o terço constitucional, né, um terço de férias, ele pode ser pago até o dia 20 de dezembro, que é a segunda parcela do 13º. Referente agora ao banco de horas, a medida provisória também permitiu que seja fixado um acordo individual entre empresa e empregado para compensação dessas horas em até 18 meses, né? Então, lembrando que esse banco de horas, ele é útil tanto por aquelas empresas que estão tendo uma demanda extraordinária agora, né? Porque aqueles empregados que forem fazendo horas extras, ela poderá permitir que ele compense até 18 meses cessado o estado de calamidade. E também aqueles empregados que, na verdade, não vão ter a mão de obra aproveitada nesse momento, a empresa pode permitir que ele fique em casa e, nesse caso, aquela jornada diária vai ser computada como hora negativa para ele, né, efetivamente compensar com a mão de obra até 18 meses cessado o estado de calamidade. Tá? Até aproveito aqui para fazer uma ponderação que, no caso de banco de horas, se a empresa optar por suspender, né, a qualquer atividade laboral do empregado durante um dia inteiro de jornada, colocando toda aquela integralidade da jornada como horas negativas no banco de horas, nesse caso, por exemplo, ele não terá direito ao vale alimentação. Por quê? Porque não teve mão de obra, certo? Tá ok. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Rafael Pricielli mandou uma pergunta aí. Sobre as férias, quem tem férias adquiridas, o 1/3 pode ser pago até dezembro? Diferente de ter o direito... Tava mudo aí, Tallin. Repete, por favor. É indiferente o fato do empregado já ter adquirido as férias ou não,
tá? E é referente ao pagamento, a empresa concedendo férias, né? O gozo das férias pelo empregado durante o estado de calamidade, ela vai poder observar tanto o pagamento no 5º dia útil subsequente à concessão, quanto o terço até o dia 20 de dezembro. Então, isso daí é indiferente. Deixa eu falar um pouquinho aqui também, referente aos exames ocupacionais. A AMP, né, a mesma ainda, 927, ela suspendeu a necessidade de realização dos exames médicos periódicos por até 60 dias cessado o estado de calamidade. Então, as empresas, elas não precisam se preocupar agora nesse momento, né, porque tem muitos exames periódicos que ele tem validade anual. Então, tem muitas empresas que estão preocupadas, né? Olha, o exame do meu empregado está vencendo, eu ligo para a clínica médica falou que só vai realizar exame demissional nesse momento. Ok, não tem problema nenhum, tá? A gente está respaldado pela medida provisória e, de fato, somente exame demissional, necessariamente a empresa deve submeter o empregado, ainda que nesse período de calamidade, desde que ele não tenha realizado nenhum exame médico periódico nos últimos 180 dias. Nesse caso, ela também não precisa encaminhar o empregado para o exame demissional. Tá ok. Mais alguma colocação, Robson, sobre algum tema? Johnny, primeiro teve uma questão que o Rosauro falou, eu não sei se você respondeu, que já tinha sido respondido, sobre uma MP. Só para complementar, você viu lá? Deixa eu só achar ela aqui. Sim, é o seguinte, se você já tem, eu não sei se ele queria falar sobre ou se ele queria perguntar sobre a MP 936, que saiu ontem. O Dr. Paulo já tem conhecimento do conteúdo dela, Dr. Paulo? Isso, eu vou falar dessa MP aqui agora, tá? Essa MP foi publicada agora nessa madrugada, né? E a MP, ela justamente possibilitou a redução de salário, observada a proporcionalidade da jornada de trabalho, como também suspender o contrato de trabalho, tá? Referente a essa MP, a MP 936, né? Que, na verdade, ela instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. E ela incluiu como medidas desse programa tanto o efetivo pagamento do benefício, como a própria redução, né, do salário proporcional à jornada, como a suspensão do contrato de trabalho. E ela ainda determinou que essa redução de salários e essa suspensão do contrato de trabalho necessariamente deverá ser comunicada pelo empregador ao Ministério da Economia em até 10 dias da celebração do acordo com o empregado, né? Então, eu vou passar aqui as especificidades trazidas sobre a redução do salário e sobre a suspensão do contrato de trabalho, mas lembrando que necessariamente tem que ser formalizado um acordo por escrito com o empregado, ou, se for do interesse da empresa, celebrar um acordo coletivo de trabalho já acionando o sindicato profissional representante da categoria, tá? Bom, sobre a redução de salário, o que a MP ela permitiu? Que o empregador, né, mediante celebração de acordo individual escrito com o empregado, reduza seu salário proporcional à jornada de trabalho por até 90 dias, sempre mantido o valor do salário hora, tá? Então, é importante que, caso a empresa tenha interesse de implementar isso, que ela faça o cálculo do salário hora do empregado, para daí, considerando a redução que ela fizer no salário dele, automaticamente na jornada, ela vai conseguir assegurar esse valor aí para ele, tá? Lembrando também que a medida provisória, ela permitiu que a redução fosse feita em percentuais específicos. Então, ela pode ser feita ou em 25%, ou em 50%, ou em 70%. Então, o empregador ele não pode decidir qualquer percentual que ele vai submeter o empregado à redução de salário, não, tá? Necessariamente tem que ser 25%, 50% ou 70%.
E a empresa ela precisa elaborar um acordo por escrito, encaminhar para o empregado com até 2 dias de antecedência até a sua efetiva implementação, né? Então, se a empresa hoje quiser implementar a redução de salário com o empregado, tem que elaborar o termo ainda hoje, encaminhar para o empregado ainda hoje, para daqui 2 dias ele efetivamente esteja assinado e entre em vigor, né? Lembrando que da data de assinatura, a empresa terá 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia sobre isso. Tá? Se a empresa não observar esse prazo de 10 dias, o primeiro salário aí a ser pago, na verdade, será de incumbência da empresa. Tá? Deixa eu ver um outro ponto aqui. Lembrando que, retornando, encerrada a redução salarial e a redução da jornada de trabalho. Como que vai acontecer? Em até 2 dias. Então, seja da data fixada no acordo individual, seja se realmente cessar o estado de calamidade, ou, no caso também, do empregador chegar para o empregado e falar, olha, eu quero que você retorne ao cumprimento da sua jornada integral. Nesse caso, 2 dias subsequentes, o empregador deverá retomar. Tá? Isso também não será submetido à anuência do empregado. Se o empregador tiver interesse em rescindir antecipadamente o termo, ele assim poderá fazer, comunicando o empregado com 2 dias de antecedência. Frisando que essa redução ela é permitida por, no máximo, 90 dias, certo? O segundo ponto desenvolvido na medida provisória foi referente à suspensão do contrato. Então, é possível que o empregador ele suspenda o contrato de trabalho do empregado por até 60 dias. Também tem que ser feito por acordo escrito, seja individual ou seja mediante acordo coletivo. Tá? Sempre formalizado. O empregador também terá de encaminhar essa minuta de acordo para o empregado com 2 dias de antecedência, para que ele analise, faça as ponderações até a efetiva assinatura. Assinou o termo de acordo referente à suspensão do contrato de trabalho, mais uma vez a empresa terá 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia. Tá? Lembrando que, nesses casos, tanto de suspensão do contrato quanto de redução do salário, a medida provisória ela deixou clara que o empregado ele não precisa preocupar se ele perderá seguro-desemprego em eventual rescisão ao contrato de trabalho. Tá? Esse direito ele estará assegurado ao empregado, independente do que aconteça nesse cenário agora de calamidade. É importante ressaltar aqui também que, tanto na redução quanto na suspensão, o governo assumirá pelo pagamento desse residual ou do efetivo salário do empregado nesse período. Né? Mas a MP ela trouxe uma exceção, porque ela disse que as empresas que tiverem receita bruta superior a 4.800.000 reais no ano calendário de 2019, nesse caso ela terá a responsabilidade de contribuir com esse salário de contribuição do empregado no percentual de 30%. Tá? A MP também assegurou garantia provisória de emprego ao empregado durante a vigência do acordo e encerrada a vigência do acordo por um prazo equivalente ao que foi firmado em acordo, né? Seja máximo 90 dias referente à redução ou máximo 60 dias referente à suspensão do contrato de trabalho. Para fechar aqui, a MP ela permitiu que esse benefício seja implementado para todos os empregados que tiverem salário máximo de R$ 3.135. E para aqueles empregados que tiverem curso superior, né, com devido diploma, desde que eles tenham um salário máximo de R$ 12.202,02. Esse valor equivale a 2 vezes o teto fixado pela Previdência, tá? Só para você saber. Então, veja, empregado que não tem curso superior, necessariamente ele tem que ter um salário de até R$ 3.135 para implementação, seja da redução de salário proporcional à jornada, seja referente à suspensão do contrato de trabalho. Lembrando que a MP, ao final, ela permitiu a aplicação dessas premissas tanto para aprendiz quanto para empregado já contratado em regime parcial de jornada de trabalho, tá?
eu acho que eu consegui assim, destacar os pontos principais da MP, né? Ela foi publicada ontem, realmente eu vou fazer um estudo mais apurado, disponibilizar um artigo aí para todos, né? Inclusive no site da Silva Vitor, e, né, para aí depois a gente ir alimentando isso e sanando eventuais dúvidas mais específicas, tá? Tá ok. Johnny, só uma pergunta aqui que o Leandro, gerente da Rede Telesul, mandou aqui no grupo, mandou aqui no meu WhatsApp pessoal, que a Maria Ivone Trapp Company colocou no Facebook a seguinte pergunta: caso do funcionário em home office com equipamentos da empresa, contrato de comodato, quais valores reembolsar a título de infraestrutura, energia, internet, como fazer esse cálculo? Tá. Na verdade, esse cálculo tem que ser feito considerando o valor, supondo, da mensalidade ou o valor já assumido da parcela pelo empregado referente à luz, e a empresa faz um cálculo proporcional da jornada de trabalho, por exemplo, dele. Né? Eu entendo que seja algo bem viável assim. Agora, referente a notebook, por exemplo, aí se infere tal como é feito com o contrato de locação de veículo, né? Precisa-se pegar o valor total do notebook, entender qual será a depreciação dele por mês de utilização, para aí realmente conseguir chegar no valor justo, certo? Doutora Thaline, tem um comentário aqui no Facebook que um colega está perguntando aqui se veio do Marcelo Marinho, do grupo Logos da Telecom. Um abraço aí para o Thalisson aí, que é um parceiro que divulga muitas coisas importantes aí na classe de SPs aí. Ele está perguntando o seguinte: se os funcionários de telecomunicações não receber luvas descartáveis e máscaras e álcool em gel, ele pode recusar o trabalho devido a riscos na saúde? Isso é bem complicado, né? Porque a gente tem aí muitos decretos municipais que, inclusive, estão determinando que as empresas forneçam esse tipo de equipamento, ou, ainda que não tenha em decreto municipal, a gente já tem aí resoluções do Ministério Público do Trabalho, por exemplo, que fixa a obrigatoriedade da empresa fornecer isso. Né? Então, assim, independente de ser obrigatório ou não, é importante que as empresas, elas efetivamente, nesse momento, se preocupem com o próximo, né? E mais, olha o risco de a empresa não fornecer os equipamentos, o empregado ser contaminado e depois ajuizar uma ação tentando alegar, inclusive, risco do trabalho, às vezes ter direito à garantia de emprego. Então, eu acredito que seja algo que não vale a pena, não existe nenhuma lei que obrigue a empresa a isso, a gente tem somente orientações de inúmeros órgãos, né? Desde o Ministério da Saúde, do MPT, enfim. Então, assim, é importante que a empresa conceda esses equipamentos, que a empresa guarde notas fiscais da aquisição desses materiais e, inclusive, que ela colhe a assinatura dos empregados à medida que ela for fornecendo. Porque se vier qualquer alegação lá na frente, a gente estará documentalmente respaldado. Porque no caso, doutora Thaline, o que acontece? Igual o pessoal está me perguntando aqui, tem funcionário meu que falou que não vai trabalhar, porque ou estão sendo feitos atestados aí em relação à questão de proteção à Covid, e, na verdade, somos serviços essenciais, né, doutora Thaline? Então, o funcionário que fala assim, eu não vou trabalhar, e ele não, assim, vamos classificar aqui, ele não está no grupo de risco, ele não tem parentes ali comprovados que tem algum que está dentro do grupo de risco, entendeu? Porque eu acho que é um nível 2, né? Então, quais as decisões ali que uma empresa pode tomar a esse funcionário, que se ele fala assim, não vou trabalhar e pronto, acabou. Então, assim, ele está respaldado pelos decretos. Qual é o ponto aí de tratativa entre o empregador e o trabalhador ali em relação a isso? Tá, então, na verdade, aí caberá à empresa fazer uma primeira análise, né? Entender se o empregado ele está tentando tirar proveito do estado de calamidade ou se realmente ele tem uma justificativa plausível para aquela ação.
Se ele tiver uma justificativa plausível, eu acho que cabe à empresa aí entender, né, se talvez altere a função dele, ou se aplique um acordo de banco de horas para ele poder ficar em casa nesse período, conceda férias antecipadas, enfim. Agora, tratando-se da segunda hipótese, de empregado que está tentando efetivamente tirar proveito da situação, é importante que a empresa ela aplique uma advertência e, inclusive, fixe uma cartilha com orientações a serem seguidas. Por isso, a importância de você formalizar a entrega de máscara, de luva, de gel, porque tudo isso, quando você for aplicar sempre por escrito, sempre que você for aplicar uma penalidade para o empregado, que conste lá que a empresa forneceu tudo que estava ao alcance dela, né? Então, não tem uma justificativa plausível do empregado dele não desempenhar aquela atividade. Tá? Lembrando que a minha orientação é sempre uma primeira conversa para entender qual categoria o empregado está, não resolvendo, entendendo que ele está agindo de má fé, aplicar uma advertência por escrito, não sendo suficiente a advertência por escrito, aplicar uma suspensão aí de 2 a 3 dias, tá? Depois dessa suspensão, caso se mantenha a situação, é ideal que a empresa busque uma orientação específica com o jurídico para entender se é um caso de mais uma suspensão, se é caso de justa causa. Eu até vou registrar aqui que ontem um provedor cliente nosso aqui, ele optou por aplicar 4 justas causas, porque os empregados estavam denegrindo o nome da imagem, a imagem da empresa no grupo de empregados. Então, a empresa ela tinha um grupo de WhatsApp lá, técnicos de instalação. Os superiores do grupo, né, os líderes, enfim, eles começaram a orientar os empregados a se recusarem à realização da tarefa, a denegrir o nome, a imagem da empresa, a imagem dos sócios. Então, assim, nesse caso, a empresa ela entendeu como medida necessária para o bom andamento das atividades dela aplicar 4 justas causas, e foram aplicadas ontem. Então, assim, por isso que é importante que a gente sempre analise caso a caso. Doutora Thaline, doutor Paulo, gostaria de agradecer a participação de vocês, sempre muito proveitoso, né, os esclarecimentos que vêm do escritório Silva Vitor, né, não é à toa que é o principal escritório no Brasil que trabalham no setor, né, então gostaria das considerações finais do escritório Silva Vitor, para em seguida passar para as considerações finais do Robson, para a gente poder encerrar. Bom, pessoal, a gente está vendo aqui que ainda tem bastante perguntas aqui nos comentários do Face, tá? Pode responder, Paulo. Acho que pode responder. Depois a Thaline vai responder uma a uma aqui, tá? Eu já respondi algumas perguntas que foram direcionadas à questão da inadimplência, que eu tratei anteriormente. Vamos responder todas as perguntas, tanto que foram enviadas no Facebook da Rede Telesul, quanto no Facebook da Abramult, tá? Agradecer mais uma vez aí a oportunidade, tá? de estar apresentando esclarecimentos nesse momento de crise, nesse momento complicado para todos, tá? Dizer que nós estamos aqui empenhados de tentar trazer o máximo de informações possíveis para as associações, para os associados e para os nossos clientes, tá? A todo momento. Dentro do nosso site, www.silvavitor.com.br, já existem mais ou menos 6 artigos publicados sobre várias matérias, tá? Desde matérias sobre essa questão da inadimplência, sobre as questões de postergação de tributos, sobre questões trabalhistas, MP 927, home office. Vamos fazer agora um artigo sobre a questão da MP 936, que vai estar disponível lá. E também, sempre que sai um artigo no nosso site, é disponibilizado nas nossas mídias sociais. Então, nós vamos continuar trabalhando nesse sentido, trazendo informações para vocês. Nos acompanhem no nosso site, nas nossas mídias. E também a gente sempre publica nos grupos de WhatsApp que eu participo, tá? E vamos tentar continuar divulgando o máximo de informações para as empresas aí terem o menor impacto possível dentro desse momento de pandemia. Muito obrigado. Agora passo a palavra a Thaline.
Gente, eu quero agradecer a oportunidade, né? O escritório realmente está à disposição aí para orientar vocês a tomada de decisões nesse momento, né? A gente tem plena consciência que realmente está todo mundo à flor da pele, muitas pessoas estressadas, tanto empresários como empregados, e que a gente está aqui para auxiliá-los na forma que melhor for se adequar à situação, inclusive na formalização de atos, né? A gente viu aí que tem muitas... tiveram muitas medidas provisórias durante esse estado de calamidade já, que de certa forma ainda é recente no Brasil, e a gente está aqui à disposição para orientá-los quanto à aplicabilidade, orientá-los mesmo dentro do cenário da empresa, né? Porque, querendo ou não, na live a gente sempre tem que tratar o empresário como um todo, partindo da máxima, né? Do que maior se enquadram todos os empregadores. Logicamente, a gente está aqui à disposição, a gente vai dar retorno aí, como o Dr. Paulo disse, né? Em todas as mídias, e no mais é isso. Quero agradecer a participação e me coloco à disposição. Muito obrigado. Passar a palavra para o Robson para as considerações finais. Bem, eu quero agradecer, né, a Silvavita, aí, que é uma grande parceira, aí, não somente da Abramult, como eu sei das outras associações também, somente da Ritelesul. Obrigado, doutor Paulo, obrigado, doutora Taline, toda a equipe aí da Silvavita, aí, doutor Alain, doutora Jordana e companhia. E agradecer ao Rosauro, que é um grande parceiro aí, que sempre está nos ajudando, nos apoiando, uma excelente associação do Estado do Paraná. E eu queria passar uma mensagem para vocês, pessoal, que, assim, em relação à questão, tudo que está acontecendo no país, em relação... A doutora Taline foi perfeita ali na questão, está todo mundo com os nervos à flor da pele, não sabe o que vai acontecer. Primeira coisa, a gente tem que ter fé, tem que botar nossas forças todas ali em Deus, ali, em relação a tudo que está acontecendo. E eu gostaria que cada um de vocês procurassem fomentar negócios junto aos seus municípios, por exemplo, no caso aí do seu comércio local, entendeu? Para quê? Para que se mantenha a geração de empregos, que a gente consiga se firmar, manter as coisas gerando. E isso é um pedido, né? Eu acho que a gente tem que movimentar o nosso comércio local. E uma outra coisa que eu quero dar uma mensagem para vocês em relação à questão testes de Covid. A Abramult está fazendo um levantamento aqui junto a um fornecedor de compras dos kits de Covid-19, que ele, com 4 dias, ele consegue detectar ali o vírus. No 4º dia em diante, ele consegue detectar. E esse kit, pessoal, vai sair em torno ali de R$13 a unidade dele, tá? Eu acho que a gente está tentando fechar mais ou menos esse preço, e ele é parecido com o de gravidez, tá? E qual que é a ideia nossa aí para você segurar o seu fornecedor, seu colaborador? É que cada empresa, cada provedor, compre 12 kits por funcionário, que aí ele vai se manter 90 dias, monitorado, entendeu? E a gente vai divulgar no site da Abramult, nas mídias, nos nossos grupos, assim que eu acabar, depois que terminar aqui, eu vou conversar com o fornecedor. Nós estamos levantando uma compra de 10.000 kits desse de teste, para que a gente faça a segurança dos nossos colaboradores, pelo menos por 90 dias, para se manter. Então, quem tiver disponível, depois procura a Abramult, procura os meus contatos junto aos grupos, que eu posso estar dando as orientações devidas, porque é uma forma da gente proteger. É quase um item de segurança, um EPI, né, para nossos colaboradores ali, gente. E assim, para encerrar, eu quero que vocês entendam que estamos todos nós no mesmo barco. Então, eu quero pedir você, provedor, que não está afiliado a nenhuma associação, que filie a uma associação, contribua, porque eu já vou começar a pedir desconto aqui o doutor Paulo e a doutora Taline aqui, porque é o seguinte, o custo advocatício nosso para contratar um escritório é muito alto. Não que eles estão cobrando caro, mas é porque existe toda uma produção por trás do escritório, não só da Silvavita, tem grandes colegas aqui, Brasil afora, como tem o doutor Celso na Bahia, um grande amigo, né, que representa vários provedores
Lá não vamos só falar da Silva Vitor, não, tem o escritório Nigre, que também representa a classe de telecomunicações, todos esses têm que ser respeitados e são grandes advogados. Então, procure se filiar a uma associação, principalmente estadual, como a Pro Bahia, na Bahia, como a PINS, no Mato Grosso do Sul, como a Rede Telesul, no estado do Paraná, a Pronet, no estado de Santa Catarina, e a Internet Sul, no Rio Grande do Sul. Nós temos que apoiar porque o custo para se manter uma associação é muito alto. Então, cada um tem seus valores, mas contribua, participe sim, porque o desgaste é muito grande. A gente precisa do apoio de vocês, porque quem paga isso, vocês não sabem de onde está surgindo isso. Então, a gente tem que citar sobre isso. Então, participe. E para quem não tem dentro do seu estado, pode procurar a Abramult, entre no site ou me procure pessoalmente, que eu vou esclarecer como se filiar. Temos que apoiar as associações nacionais, né, como a Abranet, a Abrint e a Abramult, e as suas dos seus estados, tá, pessoal? E em breve nós vamos fazer uma live aí para falar sobre o Sinet, que é o Sindicato Patronal Interestadual, que é recente, foi criado agora, e que vai defender os interesses trabalhistas do empresário, do provedor de internet, onde eu sou presidente, e o Rosauro, que deu problema no computador dele, ele teve que sair, que é o vice-presidente, mas uma equipe boa, tá bom? Pessoal, que possamos passar por essa pandemia, que eu acredito que é mais política do que às vezes viral, que possamos passar aí unidos, juntos, e batalhando para que a gente consiga passar disso aí de uma forma com menos baixas, né? E que Deus abençoe que saia a cura o mais rápido possível por esses remédios aí que estão sendo citados aí na mídia, tá ok? Muito obrigado, John. Obrigado, parceiro, mais uma vez por estar moderando aí, me contendo, me segurando. Quero me retratar aqui porque chamei o Rosário de careca, então ele não é um careca, é um calvo, né? Então, senão vou ter um processo aqui da Silva Vitor. E obrigado, viu, irmãos? Obrigado por tudo, por acreditar em meu trabalho, e obrigado por todos aqueles que, de forma construtiva, estão me criticando, me ajudando e colaborando ali, me orientando como lidar, como me posicionar. Porque eu posso não saber muito, mas eu vou fazer o que é de melhor em mim, que é a cara de pau para tentar defender vocês. Tá ok? Obrigado, pessoal. Bom dia. Na verdade, não é todo mundo que sabe, Robson, mas na verdade a Abramult não é uma pessoa, né? A Abramult é um time. Hoje nós estamos, né, como presidente e vice-presidente, mas amanhã pode ser qualquer um daqueles associados que queiram tomar frente e defender a causa. Então, a Abramult somos todos nós associados, e não somente o Robson Lima como presidente, não só o Johnny Cruz como vice-presidente, assim como não são somente os outros diretores que estão hoje à frente da associação. A associação ela é de todos, e isso a gente busca refletir nessas lives que a gente faz para esclarecer as informações, para trazer as informações, os trabalhos que nós estamos desenvolvendo diariamente junto aos grupos que fazem parte de outras associações, assim como também no grupo de crise do Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós realmente, diuturnamente, estamos discutindo, buscando informações, buscando esclarecimentos, sugerindo e correndo atrás do que é melhor para o nosso setor. Muitas vezes até contrariando o que talvez possa ser o nosso interesse pessoal. Por quê? Porque o nosso papel, a nossa responsabilidade não é defender a nossa vontade pessoal, é defender aquilo que nós fomos eleitos para poder defender. Então, nós estamos sempre falando em nome de todos e não em nome nosso de forma isolada, tá? Então, volto a reafirmar: façam parte de alguma associação, protejam suas associações, façam a caminhada junto com elas. Vamos repetir novamente, seja ela Abramult, a Abrint, a Abranet, a Prians, a Pronet, a Prins, Pro Bahia, os sindicatos, Seinesp, enfim, todos aqueles, me desculpem se eu não citei algum, todas têm a sua importância. Todas são associações em que as pessoas estão à frente delas, tirando um pouco do seu tempo pessoal que poderia estar sendo revertido para um interesse
particular, colocando em prol do interesse de todos. Então, tenham isso em mente. Todos nós de associações, estamos representando todo um setor. E, concluindo, em relação à parte do direito, quando nós estamos juntos com esses advogados que nós citamos, tanto a Silva Vitor, o Nigre, o Dr. Celso e mais alguns outros que não são tantos, não é simplesmente porque a gente precisa de um advogado, é porque nós estamos com os melhores, porque o nosso setor demanda de advogados que tenham conhecimento do nosso setor, que é um setor muito chato, certo? Então, por isso a gente precisa estar com aqueles que tenham conhecimento, porque sem o conhecimento a gente não consegue ir para frente. E o nosso setor é o setor que é a bola da vez. Todo mundo está de olho no nosso setor. Não é à toa que grandes grupos de investimento estão cada vez mais olhando para o nosso setor, tanto para adquirir e começarem operações, assim como vários grupos também de provedores estão se unindo para se fortalecerem. Isso é uma realidade. Então, o nosso setor, se Deus quiser, ele irá passar por essa crise de forma muito robusta, mas isso depende da nossa união junto com as associações ou qualquer outro que nos representem com verdadeira força. Certo? Então, gostaria Johnny, mais uma vez de agradecer a todos. Só para comentar aí, o pessoal está me perguntando aqui, me chamando no privado. Gente, esse kit que a gente está buscando a Abramult não é só para associado, não, tá? Quem quiser pode me procurar aqui, que eu vou estar passando, orientando como adquirir e ver se o pessoal vai ter a quantidade necessária para atender a todos, tá bom? Isso então, não é um benefício da Abramult, não. Isso é de qualquer provedor que quiser. Isso aí é antes da associação, vem a vida das pessoas. Exatamente. Podem me procurar aqui que eu vou estar dando as orientações. Obrigado, irmão. Tamo junto. Um abraço para vocês. Aí com a palavra do ministro Marcos Pontes. É todos por todos. Obrigado, gente. Um bom dia, bom almoço e Deus abençoe a todos. Um abraço.